Boa noite, queridos. Nós vamos dar continuidade à série Emoções Saudáveis e iremos pensar hoje sobre a depressão. O tema já é pesado, né? Depressão. Mas quem aqui deseja desenvolver emoções saudáveis? Levante a sua mão. Amém? Você deseja desenvolver emoções saudáveis? Deus também deseja, é desejo do coração de Deus, que você seja integralmente saudável, completamente saudável, inclusive nas suas emoções. Talvez você possa pensar assim, mas eu não estou apresentando um quadro depressivo, então essa mensagem não é para mim. Você pode não estar desenvolvendo um quadro depressivo, mas provavelmente, de acordo com as estatísticas, com as pesquisas, nós vemos que assim, 25 milhões de brasileiros estão sofrendo, padecendo com depressão. Então tem a ver com você sim, porque provavelmente alguém dentro da sua casa, alguém no trabalho, na universidade, alguém com quem você se relaciona mais próximo, pode estar vivendo e padecendo e sofrendo desse mal, que é considerado hoje o mal do século, né? A depressão. E a gente vai ver aqui as diferentes causas, pensar juntos aqui sobre possíveis causas, raízes, a origem das depressões que a gente tem se deparado aí na nossa sociedade. E um fato muito importante de ressaltar aqui é que qualquer pessoa pode ficar deprimida, independente de status, religião, independente da condição financeira, estado civil, qualquer um pode desenvolver essa doença. Inclusive, alguém que é filho de Deus pode desenvolver, e a gente vai pensar nas causas e vai entender por que um filho de Deus pode chegar a desenvolver um quadro depressivo. Nós vemos na Bíblia também casos de homens de Deus que desenvolveram um quadro depressivo, como Elias, Moisés, em algum momento. Nós vamos ver aqui o profeta Jeremias, né, com muitas lamentações, suas queixas, tristeza, muita angústia na alma. E algo importante também a ser considerado aqui é que até as crianças são acometidas de depressão. Criança, adolescente, adulto, idoso pode ser acometido de depressão. Então, são informações alarmantes, mas faz parte do sofrimento, do padecimento da humanidade devido à entrada do pecado. Então, nós estamos aí, não estamos livres disso. Mas vamos pensar aqui como podemos lidar com um quadro depressivo, com alguém que do nosso lado esteja sofrendo com essa doença. E é uma doença, não dá para espiritualizar tudo. É claro que se nós formos investigar a raiz, a origem, a gente vai chegar no fator espiritual. Invariavelmente a gente vai chegar lá no fator espiritual, mas não dá para espiritualizar tudo. Se nós, quando sentimos alguma alergia, algum problema alérgico de respiratório, ou uma alergia na pele, a gente vai procurar um especialista, não é? Para dar conta daquele sofrimento, daquele sintoma, para poder investigar a causa do sintoma. E muitos de nós têm resistência quando se trata de emoções, né? De pensamentos, quando os pensamentos estão desorganizados, quando as emoções estão desequilibradas, muitos de nós resistem em procurar e buscar um especialista. Então, é importante a gente ter consciência de que é uma doença e é preciso ser tratada. Tá? Vamos falar do conceito. É uma doença que abala o estado emocional de quem está sendo acometido pela doença e uma característica muito forte é um humor deprimido, é aquela tristeza profunda.
Não sei se você já ouviu, já acordou em algum momento, pensando assim, poxa, hoje eu estou deprimido. Acordei deprimido. Já ouviu alguém falar, ou você mesmo já disse isso? Nossa, semana passada eu estava tão deprimido. Estar muito triste. Falar de tristeza é falar de sentimentos e emoções que todo ser humano sente. Tristeza, alegria, raiva. São sentimentos que faz parte da humanidade sentir mesmo. Agora, quando essa tristeza profunda, ela se estende, ela é persistente e se estende de 2 a mais semanas, aí torna-se preocupante o estado emocional dessa pessoa. Então, se você conhece alguém, ou você mesmo está com uma tristeza profunda, que você só não vê uma melhora do quadro, é importante estar atento. E é claro que não é só um sintoma. A gente vai poder ver aqui depois. Precisa estar comparecendo e estar assim, presente na vida da pessoa mais de um sintoma. No mínimo 5 sintomas para configurar, para diagnosticar uma depressão. Então, não é sair daqui, nossa, eu estou deprimido, eu estou em depressão, né? Sair desesperado achando que está com depressão por um sintoma só, se apresentar na tua vida. Então, vamos estar atentos aí. E esse estado emocional, esse abatimento, essa tristeza profunda persistindo, ela afeta tanto o emocional, mas a mente da pessoa, o corpo da pessoa, e a gente vai entender aqui como isso funciona. Porque até o funcionamento do organismo é comprometido devido a essas emoções negativas. Eu vi de um psiquiatra, há 2 anos atrás, ele falando que emoções negativas vivenciadas por um bom período acaba comprometendo o funcionamento da célula responsável pela imunidade do corpo. Então, muitas pessoas desenvolvem doenças sem se dar conta de que é de cunho emocional, né? A origem são as emoções. A pessoa que não consegue, não sabe lidar com emoções fortes, com situações, circunstâncias da vida que abatem, que tira a pessoa, o chão da pessoa. Existem pessoas que não conseguem lidar com situações, com adversidades, né? Com situações, notícias que trazem, que chocam. E muitas pessoas não têm esse recurso interno para saber lidar com a dor, com a angústia, que é do ser humano também. Sentir dor, aprender a lidar. A gente precisa aprender a lidar com a dor, com a angústia. E na sociedade que a gente está inserido, a gente não está sendo preparado para lidar com a angústia, para lidar com a dor. Costuma-se calar a dor com medicamentos, mas o medicamento por si só, a gente vai ver aqui, ele não trata da depressão. Ele vai amenizar os sintomas, para a pessoa poder se organizar, mas ela precisa parar para analisar de onde vem isso. Ok? Então, a gente pode ver aqui que algo importante a ser pensado aqui, e na própria palavra de Deus, a gente vê em Salmos 43, versículo 5, baseado nesse tema, né? Depressão, este mal pode ter fim, e pode ter fim. Ele pode, não está dizendo que vai ter fim, pode ter fim. Vai depender de você também, ou da pessoa que está sendo acometida com esse mal. Nós vemos em Salmos 43, versículo 5, vocês têm aí no esboço de vocês, que o salmista diz assim: por que estou tão triste? Alguém já se perguntou isso em algum dia? Ou só disse simplesmente, eu estou muito triste? Ou alguém já teve a coragem de se perguntar, por que eu estou triste? Dá trabalho pensar. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele começa questionando, por que eu estou triste? Mas ele não fica nessa, não é? Ele não continua se lamentando. Ele decide que porá a esperança dele em quem? A esperança dele ele porá em quem?
em Deus e ele acredita que ele ainda o louvará. Então, exercitar a mente é importante. Pensar é importante. Questionar aquilo que você está sentindo é importante. Se de fato é realmente isso. A construção de pensamento, aquilo que a gente pensa a respeito de si, isso é construído desde muito novo. O que é transmitido para nós, às vezes, não é transmitido pela fala, mas por um gesto, por um comportamento, algo que não é dito, mas já está ali. Alguém que sofreu uma rejeição, talvez não tenha ouvido propriamente, diretamente sobre aquela criança que foi rejeitada. A criança talvez não tenha ouvido. Você não foi planejado, não foi rejeitado. Mas pelo tratamento, pelo ambiente que a cercava, já estava ali posto. De que aquela criança é rejeitada, foi rejeitada. Então, esses pensamentos são construídos. E quando chega a fase adulta, a fase da adolescência, até mesmo a criança sofre disso, quando a criança não suporta esse ambiente, né? E tantos ambientes que a gente vê por aí, famílias desorganizadas, desestruturadas, disfuncionais, e as crianças se apresentam, o sintoma é a criança, né? É a rebeldia, é o comportamento agressivo, hostil, nada mais do que uma criança pedindo socorro, sinalizando que alguma coisa não está legal. Só que ela não sabe falar. Até para o adulto é difícil falar do que se sente, né? É difícil nomear. Difícil dizer para o outro o que realmente está sentindo. A tendência da gente é maquiar. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai achar de mim? Será que o outro vai continuar gostando de mim porque eu estou pensando assim, porque eu estou me sentindo assim? Então, a gente tem dificuldade para nomear e as crianças também têm, né? E na maioria das vezes, o comportamento é que vai falar, vai dizer daquela angústia, daquela dor daquela criança, adolescente, por aí vai. Então, né? Vamos para as causas. A gente falou do conceito, agora a gente vai pensar um pouco das causas. Aí tem um organograma. O organograma está aí? Não. Então, vou dar uma pincelada aí dessas possíveis causas que podem desencadear uma depressão, acionar o gatilho, né? Porque nós falamos aqui que qualquer um pode desenvolver um quadro depressivo. Então, uma situação, um fator pode desencadear um quadro depressivo e até sobrepor um outro fator acabar contribuindo, um fator contribuir para o outro também se desenvolver, e aí a gente vê aí uma depressão grave, se não é tratado. Então a gente vai pensar aqui um pouquinho. Mas antes disso, eu quero ler com vocês, eu gostaria que, não tem na projeção aí, uma referência bíblica que nos dá base para a gente ver, geralmente, para a gente investigar a raiz, a origem da depressão, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos fala sobre o homem, que trata o homem na sua totalidade. A gente não pode pensar no homem só na esfera espiritual, ou só na esfera psicológica, ou só esse corpo, essa casca aqui. Não dá para separar. Se você está muito ansioso, nervoso, seu corpo vai sentir, não vai? Se de repente, ali na entrada, anunciarem ou alertarem que vão jogar uma bomba aqui dentro, seu corpo vai se preparar, não vai? Ou para paralisar, ou para fugir. Seu corpo vai sentir com as suas emoções. Então não dá para separar o que é da alma, porque um compromete o outro. Quando a tua alma não está bem, o teu corpo vai sentir. E o teu espírito também. Então não dá para... Conseguiu aí? Que bom. 1 Tessalonicenses 5:23, que não vai passar na projeção, diz o seguinte. O apóstolo Paulo dizendo aos Tessalonicenses que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está considerando o espírito, alma e corpo. E olha qual é a sequência. O espírito, alma e corpo sejam conservados, cuidados, sejam ali guardados, protegidos, conservados, preservados, irrepreensíveis, sem reprovação, íntegros na vinda de Cristo. Então Deus se interessa sim com o teu corpo. Deus se interessa sim com tua alma. Deus se interessa sim com o teu espírito. Ele não se interessa somente pelo teu espírito. Teu corpo também. A Bíblia não diz que somos o templo do Espírito Santo? Morada, habitação do Espírito Santo. Esse corpo aqui a gente não é dono disso aqui, Ele que nos deu, Ele que nos formou. Então a gente precisa cuidar, administrar. Mas a gente tem assim, um movimento de se destruir, de se autodestruir. Tanto psicologicamente falando, quanto fisicamente também. Aquela dieta que a gente vai adiando, aquele bom hábito que a gente treina em começar e para. Começa até, mas para. Um relacionamento que se começa e termina e se envolve em outro relacionamento e a pessoa se questiona, eu só me meto em furada, não sei por que acontece isso comigo. Bem-vinda à raça humana. Nós temos a tendência da gente se autodestruir. Então, a gente vai ver causas aqui. Fatores que podem estar acionando, que podem estar desencadeando essa doença. Existem os fatores, pode jogar aí, se tiver o organograma. Então, assim, as causas são no lado esquerdo de vocês, isso, lado esquerdo de vocês, tá aí, causa exógena, certo? Exógena. Diz respeito das questões externas, circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida que podem desencadear uma depressão. São traumas do passado, experiências do passado, ensinamentos do passado, perdas, episódios traumáticos. Essas situações externas, causas externas, podem acionar o gatilho e desencadear um quadro depressivo em alguém. São causas externas. Existem também a causa endógena, que diz respeito ao organismo, ao funcionamento do organismo. E é muito interessante essa questão dessa causa interna, de como ela altera os nossos sentimentos, as nossas emoções, de como ela altera. Mas essa somatização de problemas emocionais, problemas psicológicos, e essa somatização, ou mesmo de problemas espirituais, pode promover também, afetar o organismo, como eu falei, né? Emoções negativas fortes por um bom período de tempo, vai afetar e comprometer o bom funcionamento do organismo. Então, pode criar disfunções, né? Disfunções nos neurotransmissores, e principalmente aqueles neurotransmissores diretamente relacionados ao humor, que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, são relacionados diretamente no humor. Então, se há uma disfunção nesses neurotransmissores, isso vai acabar comprometendo o teu humor. Uma outra coisa importante, uma observação a fazer, que esses neurotransmissores, ele pode distribuir, ter um mau funcionamento na distribuição, ou problemas na modulação. Uma hora ele produz muito, outra nada.
Então, essa disfunção, essa dificuldade gera em você desconforto emocional. Também altera o seu humor. Existe também, nesse fator biológico, nessas causas internas, distúrbios hormonais. A gente vê aí a questão da tireoide, o hipotiroidismo. A gente vê a interferência na glândula pineal. A deficiência de nutrientes. Quando o intestino, o organismo não absorve os nutrientes necessários, essa deficiência vai acabar afetando as emoções também. Então, a gente começa a perceber o quanto essas três dimensões, espírito, alma e corpo, estão interligadas e o quanto uma afeta a outra. Não tem como separar e desconsiderar a importância de cada esfera, pensando no homem, no ser humano como um ser completo, integral. O estresse, quem aqui já não sentiu esse tal do estresse, né? E ele pode ser desencadeado também por diversos fatores. Existe também problemas intestinais, que eu disse, né? Esses distúrbios orgânicos, eles acabam colaborando na construção e também na sustentação de um quadro depressivo. Pode ser que essa disfunção do organismo pode estar acionando um quadro depressivo e as questões externas podem também estar intensificando esse quadro e se agravando mais ainda. Tanto é que a gente percebe essa sobreposição dos fatores espiritual, psicológico e emocional. Uma questão importante é o fator genético. Nós recebemos a herança genética, né, dos nossos pais. Essa herança genética, ela vem com uma carga muito grande. Então, ela traz disfunções biológicas, mas ela também traz iniquidades espirituais. Daí vem a questão espiritual. E aí a gente pode pensar, poxa, nada a ver. Falar de depressão e pensar nessa questão espiritual. Pensar em alguém, não sei se vocês já ouviram de casos de criança pensar em suicídio. Mas essa criança está tão bem. Essa criança não tem problema algum. Por que esse pensamento suicida? E aí, se a gente for investigar a origem, a raiz, a gente vai perceber que existem aí iniquidades geracionais. As iniquidades geracionais e as raízes podem vir de um abuso, podem vir de bestialidade. Quando se trata da questão da perversão sexual, olha as iniquidades geracionais. Abuso sexual, bestialidade, que é sexo com animais, pornografia, uma série de iniquidades que vão abrir portas da legalidade para atravessar gerações e comprometer o comportamento da pessoa, as emoções dessa pessoa. Pessoas que abortaram e esse aborto essa morte, esse derramamento de sangue, o aborto é um derramamento de sangue, o suicídio é um derramamento de sangue, o homicídio é um derramamento de sangue, cirurgiões espíritas, derramamento de sangue. Isso tudo, a gente não pode desconsiderar o reino espiritual. Se a gente crer nesse livro, na Bíblia, a palavra de Deus, a gente não pode desconsiderar esse reino espiritual, esse mundo, esse universo espiritual. Essas iniquidades e tantas outras vão comprometendo o indivíduo. A ansiedade pode vir dessas iniquidades, a passividade, a falta de perdão. A pessoa se apostatar da fé, não perdoo mesmo, me decepcionei, abro mão da minha fé, decepcionei com um líder, com fulano. Uma série de iniquidades. Rebelião contra os pais. E aí a pessoa a gente vê assim, a delinquência crescendo, não é?
O abandono por si mesmo, rebelião contra os pais. Então, a gente vê isso muito próximo. Eu vejo muito próximo em todas as esferas, em todos os sentidos. Então, a gente vê o quanto há um peso espiritual. É claro que a gente não pode espiritualizar tudo, mas existe uma raiz espiritual. Não tem como desconsiderar. Você é espírito, alma e corpo. Não tem como desconsiderar e separar isso. Existem as alianças de sangue de caráter iníquo, que são lá aquelas iniquidades que eu mencionei, aborto, suicídio, homicídio. O ocultismo, que está relacionado às iniquidades da feitiçaria, bruxaria, idolatria. Aí, você pode estar na igreja, membro da igreja, e achando assim, eu não sou idólatra. Mas um dependente emocional é idólatra. Porque aquele que coloca expectativas demasiadamente no outro e é dependente emocional do outro, é como se aquele outro fosse um Deus. Quando ele só consegue se relacionar, quando uma pessoa consegue só se relacionar, já viu? Dois, que não dá, é impenetrável naquela relação, não dá para penetrar, porque aqueles dois, é o mundo deles. É uma dependência e uma codependência. Ou mesmo em questões de liderança, quando há muito controle, quando não há permissão para o liderado agir, para ter, fugiu a palavra, autonomia para servir, para fluir, há um controle aí. Então a gente precisa pensar dá trabalho, pensar traz angústia, sim. Mas se a gente não pensar, a gente vai continuar a vida reagindo distraidamente, sem se perceber, sem se conhecer e sem perceber qual é o teu limite, qual é o meu limite. Se eu não pensar, eu não percebo, não identifico qual é o meu limite, porque eu tenho limite e você tem, amém? Deus já estabeleceu limites. Há tempo para tudo, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de levantar, tempo de sentar. Há tempo para tudo, há limites para tudo. Então, se a gente não consegue identificar o limite, nosso limite, e reconhecer que o outro também tem limite, fica difícil de conviver. Não fica? Fica difícil de se relacionar. Então, a gente precisa aprender. E pensar dá trabalho. Nessa aceleração toda que a gente vive, tem que dar conta, essa pressão, essa exigência, essa pressão, essa cobrança, isso faz mal. O sistema nervoso central não foi preparado para essa aceleração toda. E aí a gente vê uma sociedade adoecida, síndrome do pânico, com tantos transtornos emocionais, devido a essa aceleração toda, devido à busca desenfreada pelo prazer, a qualquer preço, a qualquer custo. Felicidade o tempo todo, como se a vida fosse só felicidade. E aí, quando se depara com uma perda, quando se depara com uma frustração, a nossa sociedade está despreparada para lidar com a dor. E é importante a gente aprender a lidar com a dor, atravessar a dor, não é permanecer na dor, é atravessar a dor, precisa atravessar. Vocês já ouviram aqui alguém em algum velório dizer para o outro: você precisa ser forte, você não pode chorar. Você precisa ser forte para o outro que está ali te vendo. Isso é cruel. Isso é cruel. Luto precisa ser vivido. É preciso chorar, por que não? Quando o outro vem choramingar com a gente quer resolver logo o problema, porque a gente não quer ouvir problema. Difícil, né? Ouvir que o outro está sofrendo, mas faz dar um medicamento. Esse tranquilizante, esse relaxante, esse ansiolítico, por aí vai. Porque é mais fácil. As pessoas preferem buscar no medicamento a resolução para os problemas que não vai encontrar. Porque os medicamentos não vão tratar da origem, da raiz do problema. Vai amenizar os sintomas. Vai estabilizar o sujeito para o sujeito poder pensar. E aí, quando o sujeito não quer pensar, aumenta a dose, porque não está o suficiente, não está.
Então aumenta a dose, porque eu não quero pensar. O sintoma continua. Essa angústia arranca essa dor de mim. Né? E as pessoas, com medicamentos usados irresponsavelmente, as pessoas adoecem de tal forma que elas não têm mais desejo, elas ficam apagadas, embotadas, de tão dominada pelos medicamentos. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou como seres inteligentes, racionais, e a gente precisa pensar. Tudo começa aqui, ó. Campo de batalha aqui. Por isso que incomoda pensar, né? Quando a gente se depara com a culpa, com o erro, com a vergonha, não dá. Prefiro um remédio. É melhor o remédio. Mas não é a única saída. Pode ser uma alternativa para te ajudar a lidar com as questões que você enfrenta na vida. Mas não precisa ser necessariamente, e não será efetivamente um tratamento se for só o medicamento. Já deixo aqui claro. Se você precisa, em alguns casos, precisa sim, porque há uma deficiência de neurotransmissores, como eu mencionei, há um desequilíbrio, há uma disfunção no organismo que precisa, muitas vezes, de um medicamento. Mas ele, por si só, não vai fazer o efeito necessário para que haja realmente, efetivamente, uma cura. Ok? Passando aí essa parte das causas, a gente também não pode se estender muito. Existem alguns sintomas que é o humor deprimido, é um sintoma assim fortíssimo, que é uma tristeza profunda, constante, persistente. Não é aquela tristeza, acordei triste. Ou esses dias eu estou muito triste. Não é essa tristeza. Tristeza qualquer um sente. É uma tristeza profunda e persistente. Ela persiste, atravessa, ultrapassa semanas essa tristeza. Existe também o desânimo, a perda do interesse pela vida, perda de desejo mesmo, de energia. O apetite fica comprometido. E aí, assim, há uma alteração no apetite. Tanto a pessoa pode comer demais, excessivamente, ou perder totalmente o apetite. Então, vai variar. A questão do sono. Existem alguns com um quadro depressivo que dormem e dormem. Outros vão perder o sono. Então, não dá para colocar tudo num pacote e dizer que é tudo o mesmo. Cada ser humano funciona de uma forma, né? Diferente. Um outro sintoma, a fadiga, aquele cansaço, perda de energia, pessimismo. O pensamento fica muito comprometido. A lente da pessoa que desenvolveu um quadro depressivo, a lente fica distorcida. Ela enxerga a realidade, a vida de uma forma muito distorcida. Ela não tem perspectiva para o futuro, ela não vê solução, saída. E quando ela chega nesse quadro, nesse estágio, a única saída que ela enxerga é a morte. Ela, na verdade, não é que ela queira morrer. E existem casos de consultório de até adolescentes pedir a morte, querer morrer. Mas elas querem acabar com aquela dor. Aquela dor que não acaba nem com a dor física. Existem adolescentes que se automutilam. Sabe o que é se cortar para aliviar a dor da alma? Eu ouço casos assim. Se cortar, se autoflagelar, porque a dor da alma é tão grande que para diminuir, não é para acabar não, para diminuir, a pessoa se automutila. Olha como aí a alma, quando não é curada, não é restaurada, o que gera no ser humano? Deus não nos criou para esse sofrimento todo. Deus quer nos ver saudáveis, integralmente saudáveis. Amém, queridos? Então a gente vê assim diversos sintomas. E se pelo menos 5 você perceber na sua vida, presentes na tua vida, pelo menos 5 sintomas, e estes persistirem de 2 a mais semanas, você está possivelmente desenvolvendo um quadro depressivo.
ou se alguém perto de você, na sua casa, no trabalho, enfim, no ambiente da escola, na universidade, alguém próximo a você, se tiver com 5 desses sintomas, por muito tempo já, por um período bom, é importante aí ajudar essa pessoa. O estado depressivo é apenas o sintoma de que há muito tempo algo está morrendo dentro de nós. Você não dorme hoje bem e acorda depressivo. Então, algo já está morrendo. São lá as causas exógenas, as causas externas, as perdas, as circunstâncias da vida, os episódios traumáticos. Você vai ali, há um acúmulo de perdas, ou seja lá de que for, de dor, de frustração, e esse acúmulo vai desencadeando um quadro depressivo. Você não é de repente que você está instaurado ali um quadro depressivo. Existe uma frase do Cote, do Marcos de Souza Borges, que diz assim: quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos enfermos. Quem nos criou? Nós cremos que foi Deus quem nos criou. Ele nos formou, Ele nos conhece por inteiro. Um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, ele pode dar conta de uma esfera, de uma dimensão. Ele pode dar conta ali de amenizar o teu sofrimento. Mas Deus que te criou, que penetra, que te conhece no mais profundo do seu ser, que nem mesmo você se conhece tanto como Deus te conhece, Ele pode te ajudar. Amém, querido? Você tem um Deus que te criou, que te ama e que se importa com a sua saúde integral e que está interessado em você desenvolver emoções saudáveis, sim. Ele pode te ajudar a sair de um quadro depressivo ou a levar uma pessoa que você ama, que você está acompanhando, a sair desse quadro depressivo. Então, depressão, ela pode ter um fim. Ela pode ter um fim. Vai depender também da disposição daqueles que cercam aquela pessoa. Vai depender dessa pessoa se abrir para o agir de Deus na vida dela. Porque só um medicamento, só um psiquiatra, porque esse fator espiritual é um ponto cego para o psiquiatra e para o psicólogo. Não dá para o profissional agir. Eu, como psicóloga, no setting terapêutico, eu não posso ali falar de questões espirituais. Embora, em alguns casos, eu consiga identificar raízes espirituais. Mas seria antiético. Eu teria meu CRP cassado se eu misturasse. Mas em alguns casos dá para identificar que existem também, gente, também, não é só, não dá para espiritualizar tudo. Existem também raízes. Raízes não fica só no lugar, fica? Uma raiz de uma árvore fica só no lugar? Ela faz o quê? Ela se alastra, não se alastra? Então, existem raízes espirituais também. Mas que o profissional, alguns que não conhecem também, não têm esse discernimento espiritual, também não vão identificar. Vão trazer só para a questão endógena, só com medicamento, só para o bom funcionamento do organismo, vão só frisar e focar o tratamento nessas esferas e vão desconsiderar a esfera espiritual, e aí não há essa cura efetiva, porque há recaídas, há uma série de situações que pessoas que ficam assim anos em terapia, e ficam anos nesse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque está cuidando de uma esfera e uma outra, que é o ponto cego para eles, está deficiente, não está sendo tratado. Então, é importante cercar essa pessoa com todos os cuidados necessários.
Em cada dimensão, espírito, alma e corpo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis. Amém, queridos? Então, como é que Deus, assim... Como é que Deus ele atua na vida do deprimido? Primeiro, Deus, você pode anotar aí, na lacuna aí que tem aí no seu esboço. Primeiro, Deus cuida do coração do deprimido. Amém? Ele precisa cuidar e você precisa querer que Ele cuide. Deus atua no coração, Ele cuida do coração do deprimido. O que diz lá em Salmo 147, 3? Vamos ler juntos? Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele se importa com o que está no teu coração. Uma coisa importante, que aquilo que você sente não te define. Por vezes você está na igreja, você está mal, ninguém está sabendo que você está mal. Você pode estar até sorrindo, cumprimentando, falando com as pessoas, mas você está mal, seu coração está apertado, está entristecido. Mas esse sentimento não te define. Quem te define é Deus que te criou. Então, é importante que os sofismas, as mentiras que você ouviu até aqui, de que você não é amado por Deus porque você tem determinados sentimentos. Mas eu estou tanto tempo na igreja e continuo com esses sentimentos. Mas se eu sinto isso, se eu tenho vontade de fazer isso, é porque eu não sou filho de Deus. É porque Deus não me ama. São mentiras. E aí a gente precisa fazer uma escolha. Escolher ouvir o que Deus nos diz a nosso respeito, que somos amados por Ele. Ele nos ama incondicionalmente. Não é pelo nosso mérito, que ninguém merece aqui. Não é pelo nosso mérito, Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Ele te ama incondicionalmente. Então não é pelo seu mérito, não é pelo que você está sentindo que Ele te ama. Ele te ama e ponto. Então, quando você decide, escolhe. Nós fazemos escolhas, mas as escolhas também nos fazem. Então, quando você escolhe aceitar e se apropriar desse amor de Deus, esse amor incondicional, você vai mudar a tua perspectiva. Eu estou me sentindo assim, mas eu ouvi da boca de Deus, a Bíblia me diz que Ele me ama incondicionalmente, que nada e nem ninguém poderá me separar desse amor. Então, vou me apegar nisso. Então, quando você escolhe, decide, você se afasta da serpente e evita de ficar batendo papo com a serpente, acreditando nas mentiras que as pessoas dizem a teu respeito, que o outro diz, que a serpente diz a teu respeito, que você não é amado coisa nenhuma, que você não é filho coisa nenhuma. Então, Deus se importa com o teu coração. Ele quer curar o coração que está quebrantado, o coração que está entristecido, o coração que precisa de cura. Ele se importa e Ele quer curar. Uma outra atuação de Deus na vida do deprimido é que Deus injeta esperança na vida do deprimido. Amém? Deus injeta esperança. O deprimido, aquele que está num quadro depressivo, o pensamento dele é pessimista. Ele não vê a vida de um outro olhar, não tem um outro foco. Ele só enxerga o lado negativo. Ele não consegue ver o lado bom da coisa. Ele só tem uma ótica, ele só tem uma lente. Ele não consegue trocar a lente, ele não consegue enxergar possibilidades de solução, de caminhos. Não consegue enxergar a solução. Ele só enxerga destruição, destruição e destruição. Então Deus, Ele quer injetar no deprimido esperança. E o que tem faltado muito na nossa sociedade é esperança. A gente só vê palavras de desesperança, né? Não, isso vai de mal a pior, isso não vai melhorar, não é? E quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica preso àquele diagnóstico. Não, é isso mesmo.
Mas quem dá a última palavra? A gente escolhe acreditar e ouvir, dar ouvidos a quem, né? Então Deus quer injetar na vida do deprimido esperança. O que diz Salmo 35? Vamos ler? O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem o quê? Talvez você esteja já passando por um período assim, de tempestade. Esse período está grande já para você. Mas se você acreditar que a alegria vai chegar, que a bonança vai chegar, isso já vai produzir em você um conforto e algo vai começar a movimentar dentro de você. Precisa acontecer primeiro dentro, para depois as coisas de fora haverem também movimentos. É preciso haver primeiro um movimento interno. Por isso que é importante pensar, questionar seus sentimentos, questionar seu pensamento. Peraí, o que eu estou pensando corresponde à realidade? É isso mesmo? É isso mesmo que disseram de mim, ou o que eu estou pensando a meu respeito? É isso mesmo? Questione. É importante questionar, é importante pensar. Porque se a gente tomar tudo como verdade, aquilo que foi construído na nossa mente, a gente vai continuar preso a muitas mentiras até, que foram ditas para nós e que ficou ali para nós e a gente interpretou daquela forma. Cada um vai interpretar a mesma situação de um ponto de vista diferente, vai fazer uma leitura diferenciada para uma mesma situação. Então é importante questionar e colocar à prova, ver se é isso mesmo que Deus diz. Isso dá trabalho. Então viver a vida aceleradamente, sem pensar, só reação, só reação. Não há crescimento, não há amadurecimento. Só questionando, atravessando a dor, tendo coragem de atravessar a dor, que a gente amadurece. Ainda em Jeremias 29:11, o que Jeremias diz para a gente? O que Deus diz para Jeremias? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus quer injetar esperança no teu coração nessa noite, amém? No meu coração. Ainda que as circunstâncias estejam gritando para você que é impossível você sair desse quadro, que é impossível aquele que você ama sair desse quadro, Deus quer injetar esperança em você nessa noite, dizer que há uma esperança, há um futuro, e os planos de Deus não são de causar danos, mas de dar um futuro e esperança. Amém? Uma outra atuação de Deus, Deus dá proteção e segurança ao deprimido. Salmo 3:5 diz assim: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Então, quando Deus dá proteção e segurança, talvez você não tenha tido isso na sua infância, não tenha se sentido protegido por alguém que precisava te proteger, não tenha se sentido seguro por alguém que precisava transmitir essa segurança, pela instabilidade da tua família, enfim, ou pelas adversidades da vida hoje que se apresentam, te tornam ainda mais inseguro, insegura. Você não se sente protegido, você se sente sozinho, órfão, abandonado, sei lá o que você esteja sentindo nessa noite. Mas Deus quer que você saia daqui se sentindo protegido e seguro debaixo das mãos protetoras dele, porque ele o tempo todo quer cuidar de você, quer te proteger, quer te manter debaixo das asas dele. Somos nós que saímos debaixo das asas dele, nós com as nossas escolhas, que escolhemos ir para longe dele, mas ele está pronto a nos proteger, a nos acolher. E o ser humano precisa se sentir acolhido, tem essa necessidade, todos nós temos essa necessidade de se sentir protegido, acolhido, amado, são necessidades do ser humano. Se sentir aceito, são necessidades. E isso Deus faz por nós. Talvez você não tenha se sentido aceito por alguém que convive com você, alguém que conviveu, mas Deus te aceita, te ama, quer te proteger, quer te
transmitir segurança. Então se aproprie daquilo que Deus quer te oferecer. Amém, queridos? E por último, Deus atua também na vida do deprimido da seguinte forma: Ele repreende a tempestade na vida do deprimido. Ele repreende a tempestade na vida do deprimido. Em Lucas 8:24 diz assim: e chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Olha, os discípulos no barco, diante daquela tempestade, eles foram despertar Jesus. E Jesus, com toda a autoridade, com todo o poder, repreendeu os ventos e a fúria das águas. A Bíblia diz que chegou a bonança. Chegou a bonança para os discípulos. Ao chegar a bonança, aqueles que estavam no barco perguntaram assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória é esse que está aqui e que acalma o vento e a tempestade da minha vida e da tua vida. E Ele quer dar ordem hoje para os ventos que estão soprando dentro de você, que o medicamento não está dando conta, que o homem não está dando conta, que você não está dando conta. Ele quer repreender esse vento, essa tempestade dentro de você, fazer bonança, te dar estabilidade para você pensar, para você organizar teus pensamentos e para você conseguir começar a identificar o que você pode fazer, o que não dá para você fazer, o que foge ao teu controle, ao teu limite, o que é responsabilidade do outro, o que só compete a Deus fazer, que só Ele pode fazer, que milagre só Ele pode fazer. Então é importante, Deus quer te trazer essa estabilidade hoje. Ou de repente você está aqui, não está nesse quadro depressivo, mas conhece alguém. E você pode ser aí uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa a sair dessa caverna. Como Elias lá se encontrava na caverna, deprimido, mal, triste, muito angustiado, se achando único ali, sofrendo, não enxergando o todo, o resto. Ele só enxergava a dor dele. Tem muitas pessoas hoje assim, enxergando só a sua dor, não enxergam mais nada, não conseguem enxergar solução para a vida. E eu preparando, né, e pensando nessa mensagem, eu lembrei, e assim, e foi muito forte na minha mente, Deus me lembrando diversas vezes, quando o profeta Ezequiel é levado num vale de ossos secos. E Deus pergunta para ele: o que você está vendo? E ele diz: muitos ossos secos. Deus pergunta para ele: é possível esses ossos secos ter vida? É possível? E o profeta diz: tu sabes se é possível. E Deus diz: sabe o que Deus diz para eles? Para ele: profetiza. Profetiza. A gente precisa abrir a boca para profetizar vida na vida das pessoas. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Você precisa profetizar vida na vida das pessoas, profetizar vida na sua vida, diante de tudo que você ouviu aqui, diante de tudo que você tem ouvido da parte de Deus. Então, se você quer se levantar diante do Rei da Glória, se você está com o coração abatido, existem 4 passos. Eu pedi para vocês levantarem, mas vocês dão um jeito de vocês, em pé, sentado. Existem 4 passos para você dar, para se ver livre da depressão, para tomar um novo caminho, para você poder encontrar estabilidade, para resolver as suas questões. Porque não dá também só para medicar sem resolver as questões. É importante você resolver suas questões. Então, existem 4 passos. Deixe Deus curar seu coração, é o primeiro passo. Segundo passo, permita Deus injetar a esperança em você. A esperança, queridos, é terapêutica. Terceiro passo, aceite proteção de Deus, aceite essa proteção, esse cuidado. Você não está desamparado, ainda que a sensação seja de desamparo. Não tem ninguém por mim,
ninguém se importa com a minha dor. Até hoje eu estive sozinho, me sentindo sozinho. Deus não te desamparou. A prova disso que você está aqui. A prova disso que você ainda tem vida. Deus sonha com o melhor para você. Amém, queridos? E o quarto passo: experimente a autoridade de Jesus na sua vida. Você quer experimentar a autoridade de Jesus na sua vida? Feche os seus olhos. Comece a clamar ao Senhor. Peça ao Senhor para interromper esse ciclo de destruição na tua vida. Se não é você que está vivendo esse ciclo de destruição, de autodestruição, se você conhece alguém que está vivendo essa realidade dura, de dor, de angústia, de tempestades, de ventos dentro da pessoa, a pessoa está tão desorganizada, desorientada, sem rumo, clame pela intervenção divina, clame pelo poder do Altíssimo, clame pela autoridade de Jesus na vida dessa pessoa. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos reconhecendo a nossa dependência do Senhor, reconhecemos que somos obra das Tuas mãos, reconhecendo, Senhor, que o Senhor nos conhece por inteiro. Senhor, Senhor, nós, com a nossa fragilidade, com os nossos limites, nós pecamos sim contra o Senhor. E quando pecamos, ó Deus, existem consequências, sim. Existe a vergonha, existe a culpa, a mágoa, a raiva, tantos sentimentos que vão aprisionando a nossa alma. Mas nesta noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, como representante do Teu reino, como filha amada do Senhor, me apropriando dessa filiação, eu quero te pedir por cada um que aqui está, Senhor. Cada um que aqui está, que se encontra, Senhor, nesse quadro depressivo, ou conhece alguém que nessa hora está intercedendo por essa pessoa. Pai, que todas as fortalezas no coração daquele que está deprimido, está vivendo um quadro de depressão, que todas as fortalezas do coração sejam quebradas e despedaçadas em nome de Jesus. Que todos os sofismas, as mentiras na mente, aqueles pensamentos que foram internalizados, construídos desde a infância, de que não há valor, de que foi rejeitado, de que não é amado, não é valorizado, não é aceito. Oh, Espírito Santo de Deus, que sonda os corações, limpa essa mente em nome de Jesus. Quebra todos esses pensamentos. Senhor, faz tudo novo. Ajude cada um que está enfrentando essa luta nos pensamentos, luta na mente. Espírito Santo de Deus, sopra. Ministra, Espírito Santo, através da palavra, através de vidas. Oh, Espírito Santo, palavras de vida, palavras que trazem refrigério para a alma, palavras que podem mudar, ó Deus, o curso da vida. Senhor, que haja mudança de mente, que haja mudança de mente daqueles que estão sofrendo com essa doença. Em nome de Jesus, que o Teu poder seja liberado na vida daqueles que estão sofrendo com essa doença, porque o Senhor nos criou, Deus, não para nos causar danos, mas as nossas escolhas, os nossos pecados, ó Deus, aquilo que nós escolhemos acreditar, tem nos levado muitos para o fundo do poço. Então, Pai, resgate, que haja resgate nessa noite, resgate da alma de cada um. Senhor, resgate e restaura, Senhor, a vida daqueles que precisam, Senhor, de cura, Senhor, para a alma, em nome de Jesus, amém.